Olha só, o aumento nas alíquotas do ICMS em São Paulo, a partir deste mês, pode causar perda de consumo, olha só, de até 21 bilhões de reais em bens e serviços e redução de 4 bilhões no estado. Os cálculos estão em um estudo do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, a agricultura vai ser o setor com maior impacto negativo, com retração de 2,7% no valor da produção. Pecuária e agroindústria aparecem na sequência, com baixas previstas em 0,9% e 0,35%, respectivamente. Para mais informações, nós conversamos agora com a economista e uma das autoras do levantamento, a Thalita Priscila Pinto. Boa noite, Thalita. Explica para a gente na prática o que vai levar a essa queda de consumo, que parâmetros vocês analisaram para chegar a essas conclusões. Boa noite para você, um feliz 2021. Boa noite, Suelen. 2021, um feliz 2021 para você também. Bom, e para te explicar o que a gente fez, antes eu vou falar um pouquinho do modelo que a gente utilizou. Foi um modelo econômico que retrata as 5 grandes regiões brasileiras e as principais cadeias do agronegócio e o restante da economia nacional. Esse modelo mostra como que essas regiões, esses setores se conectam entre si e qual é a relação deles com o resto do mundo via comércio internacional. Esse nível de desagregação, tanto regional quanto setorial, foi o que possibilitou a análise. Bom, em relação ao consumo, o que na prática explica essa queda? A gente tem que considerar 2 óticas, tanto a da oferta quanto a da demanda, tá? Pela ótica da oferta, a gente tem um aumento dos custos de produção, né? Por exemplo, para o caso da agropecuária, alguns insumos de produção que antes não eram taxados, agora vão sofrer uma tarifa de 4%. Isso vai conduzir a um aumento de preços finais, tanto de bens quanto de serviços. Bom, isso naturalmente nos conduz à ótica da demanda, como os consumidores vão ter que reajustar o seu consumo, já que os preços de bens e serviços vão estar mais caros, né? Então, eles vão ter que acomodar esse aumento nos preços via adaptação do consumo. E essas 2 forças juntas, oferta e demanda, é que levam a essa redução aí de mais de 12 bilhões de reais no consumo do estado de São Paulo e mais de 21 bilhões no consumo do Sudeste. E como o consumo é o principal componente do PIB na região, a gente vê aí uma queda de 4 bilhões no PIB de São Paulo. Bom, uma pergunta importante é quando que isso vai acontecer, né? É difícil prever com precisão, vai depender da velocidade com que esses custos e esses preços sejam reajustados. Sim. Então, a gente pode ver que, a gente pode sentir que isso vai acontecer ao longo de 2021, mas isso pode se estender, esses efeitos podem se estender também aí pelos próximos 2, 3 anos. Perfeito. Vai depender dessa velocidade, tá? E, por último, mas não menos importante, são os mais afetados, né? Quem vai levar a pior nessa história, infelizmente, são as famílias mais pobres, de mais baixa renda, porque o preço relativo de bens, inclusive de itens da cesta básica, vão ficar mais caros. E isso vai comer uma fatia maior da renda da população mais carente, mais pobre. Agora, o governo disse que esses itens da cesta básica, esses produtos, não vão sofrer esses ajustes, mas você deixou claro que o estudo comprovou que, indiretamente, esses produtos vão ficar mais caros. É uma coisa um pouco óbvia, quem entende um pouquinho de matemática percebe, né, Thalita? Agora me diz uma coisa que eu fiquei curiosa. Será que o tiro não sai pela culatra do governo do estado? Eles querem economizar, na verdade, economizar não, né? Tributar um pouco mais, tirar esses benefícios para conseguir arrecadar mais, porque o estado parece estar no vermelho, mas a gente nota aí uma redução de 4 bilhões no PIB, né? A expectativa, de alguma maneira, acaba saindo elas por elas, não? É o que se espera, né? Porque aumentos de impostos geram distorções econômicas. Então, por um lado, se a gente tem maior arrecadação do governo, do outro lado, a gente tem essa redução do consumo que se sobrepõe a essa arrecadação do governo, né? Então, é como você disse, é um tiro que sai pela culatra e o resultado final acaba sendo negativo. Thalita, queria agradecer muito a tua participação. A Thalita Priscila Pinto, ela que é do setor de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, né? Trabalha lá com o pessoal, o professor ministro, né, Roberto Rodrigues, o Felipe Serigati, né, que são
ótimos também, assim como a Thalita, nesse levantamento de dados, que são muito sérios, né? Muito honestos nesse levantamento, muito técnicos. Obrigada pela sua participação, te desejo um ótimo ano e vamos esperar que isso se resolva, né, Thalita? Porque mais tributo, né, e menos dinheiro no bolso do consumidor, a gente sabe que a economia sofre mais do que já tem sofrido com a pandemia. Obrigada, ótima noite para você. Para você também.